Boa noite, galera tricolor. Está começando mais um Mesa Redonda Flu News, patrocínio de Marejo, compra, venda e aluguel de imóveis, e Delírio Café, o primeiro Delírio Café das Américas. Bom, o programa hoje está sensacional, vários assuntos, e temos hoje aqui a questão das Laranjeiras, um assunto importantíssimo que nós vamos debater com vocês. Para vocês terem uma ideia, são vários temas. Alguma coisa, Silene? A Silene estava ali movimentando. Bom, então é o seguinte. Eu queria... Ela até falou um negócio, até eu me perdi aqui. Bom, em primeiro lugar, vocês acompanham nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. É importante a participação de vocês, interação de vocês aqui hoje, aqui na Mesa Redonda, né? Mandando perguntas, questionamentos, colocação, enfim, mandar abraço, a gente vai estar aqui. Bom, eu estou aqui à minha esquerda, o meu querido Douglas. Douglas, seu boa noite. Boa noite, Vilela, boa noite, amigos da mesa, boa noite, seguidores do Flu News. Hoje uma boa noite é rápido. Fluminense agora não perde mais. Vencibilidade até o final do campeonato. Afinal, o pessoal foi lá, ameaçou o jogador, pronto, está resolvido o problema, o Fluminense não perde mais. Meu querido Rodrigo, seu boa noite. Meu boa noite, Vilela, Douglas, Gustavo, o pessoal que está em casa assistindo a gente, que está no ônibus, que está no trabalho, escondido do patrão. Meu boa noite hoje vai para todo mundo que sensibilizou com essa invasão nas Laranjeiras. Que se sensibilizou. Por quê? Foi uma invasão onde a gente, por décadas e décadas, quando o time está mal, a torcida se faz presente, e fazia muito tempo que nossos organizados não se faziam presentes. Obviamente que ninguém aqui é a favor da violência, mas a gente também tem que saber cobrar. Não somos a favor de nada que venha destruir e denegrir a imagem do clube. Mas chega uma hora também que o torcedor tem que tirar aquele nariz de palhaço, que eu estava aqui na semana passada, arregaçar as mangas e mostrar que o Fluminense tem dono. E o dono é a torcida. Isso aí. E agora eu vou fazer a apresentação do meu querido amigo, né? Porque além de tudo ele é meu amigo, Gustavo Marins de Aguiar, biólogo, pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, doutor em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, responsável pelo Laboratório de Bioecologia e Epidemiologia das leishmanioses, coordenador e desenvolvendo projetos nos focos ativos da doença em todo o país. Publicou vários artigos científicos em periódicos especializados, professor da pós-graduação, de mestrado e doutorado nos cursos de Biodiversidade e Saúde, Ecologia, Epidemiologia das leishmanioses da Fiocruz. Sócio proprietário do Fluminense, autor e coordenador de projetos, destacando a reestruturação da sede social com a criação do Centro Cultural, de construção do prédio administrativo, ambos aprovados pelo Instituto Estadual de Patrimônio Artístico e Cultural, o INEPAC, e que deu no clube certificado de mérito cultural em 2002, coautor do livro de 100 anos de glória, pré-candidato à presidência do Fluminense em 2004 e agraciado em outubro de 2014 com uma medalha Nelson Rodrigues. Esse é o pequeno currículo do meu querido amigo Gustavo Marins, né? Tricolor apaixonado, uma pessoa que circula na política do clube há muitos anos. É um prazer estar aqui com você. Prazer. E para esse tema, quer dizer, nós vamos falar sobre vários assuntos, mas esse tema estádio é uma coisa que eu defendo muito e você é a pessoa apropriada para falar desse tema. Boa noite, Gustavo. Boa noite, agradeço muito o convite da Flu News, é uma honra estar aqui com tricolores tão ilustres, meu amigo Vilela, amigo de tantos anos, companheiro de lutas e glórias, ultimamente nem tantas glórias assim, mas é um prazer estar aqui para falar da nossa maior paixão, que é o Fluminense Futebol Clube. Beleza, então eu vou dar uma passada rápida nos temas, né? Laranjeiras vai ser o último, vai ter que ficar esperando aí, porque tem muita coisa para falar de Laranjeiras, vai ser o último tempo para você ficar aí
ansioso, Mande esperando. pergunta E mande pergunta, se quiser saber sobre as Laranjeiras, que para mim é importantíssima para a reestruturação do Fluminense. Para mim, o Fluminense, para voltar a ser aquele clube que a gente conhece, que sempre conheceu, passa pelas Laranjeiras. Bom, primeiro eu queria falar rapidamente sobre o Fluminense Santos. Já tiveram 2 jogos da mesa redonda passada para cá, Fluminense Santos e Fluminense Grêmio. Fluminense Santos, o jogo de empate, aquele episódio do Ganso, né, com o Oswaldo de Oliveira. Douglas, rapidamente, o que você achou do jogo? Você achou o empate justo e o episódio? Se você pegar o jogo, só o resultado ali, foi um grande resultado do Fluminense. Estava enfrentando o terceiro colocado do campeonato, com 2 jogadores a menos ao final da partida, conseguiu o resultado. A gente deixando um pouco de lado o fato do Ganso e Oswaldo, é lamentável o que o Digão fez. Se continuar o Marcão que seja o próximo, ou que venha um próximo técnico, não tem a menor condição do Digão voltar para o time depois da irresponsabilidade que ele fez naquele jogo. A torcida já vinha cobrando pela parte técnica, que ele não vinha bem, a gente até vinha comentando isso. Depois de ter sido tão cobrado na parte técnica, ele ainda faz aquilo, total irresponsabilidade. A gente enfrentando um dos melhores times do campeonato, ele faz um lance daquele, é para perder não só a braçadeira, como a titularidade para ontem. Então, o próximo técnico que vier, que tome isso já como um dos seus das principais mudanças. Claro, falando do Ganso e do Oswaldo, aquilo ali foi uma coisa anunciada há muito tempo. O Oswaldo, não sei se era pegando no pé se é o termo certo, mas já vinha com essa certa implicância, não sei, com o Ganso, sempre tirando o Ganso que já é um jogador notabilizado, de não gostar de ser substituído com tanta frequência como vinha sendo, se eu não me engano, saiu em todos os jogos do Oswaldo. Então isso já vinha sendo já uma guerra anunciada, até teve um jogo, até, de repente. entendeu? Teve um jogo que ele saiu, não vou me lembrar, se eu não me engano, não sei se foi contra o Avaí, que ele vai direto pro vestiário. Já imaginava-se que ele fosse falar alguma coisa que o Oswaldo não falou. Então acho que faltou não só de quem ele está dentro do campo, mas fora, um pouquinho de comando, ditado para não deixar isso acontecer. Pois é. Rodrigo, o que você achou? Você achou o justo resultado? O Fluminense mereceu o empate, merecia perder, merecia a vitória, e esse episódio do Ganso com o Oswaldo? Pois é, né? Assim, quem teve no Maracanã viu que o time jogou aguerrido, jogou com vontade. Não teve ninguém de corpo mole. Só para não perder, só para concluir o meu, para completar, só para terminar, na partida o Ganso era o melhor em campo. Só para não deixar passar isso em branco, na minha posição. Desculpa, então, Rodrigo, pode continuar. Quem viu o jogo de dentro do Maracanã, às vezes você vê na televisão, você dá uma conotação diferente porque você não sente o calor do jogo, né? O ambiente, o clima que estava aquele jogo. E, assim, o time do Santos, como o Douglas falou, é o terceiro do campeonato, né? Na colocação do campeonato. E é um time rápido, é um time que troca a bola rápido, né? Faz a transição muito rápida. E o Fluminense se portou bem, não jogou mal, né? Tomou um gol, uma displicência, mas, em contrapartida, também conseguiu fazer algumas ações que nos outros jogos não fez. Aí você vem falar do caso do Ganso, né? A situação toda já vinha sido costurada. Chega uma hora que vai explodir, não tem jeito. Agora, o mais curioso disso tudo, todo mundo falou do caso do Ganso discutido com o Oswaldo, depois ele botar o colete amarelo e ir para a beira do campo e também tentar coordenar o time para poder segurar. Mas poucas pessoas repararam, eu até falei isso na arquibancada, na hora que o Ganso saiu, que ele discutiu com o Oswaldo, a torcida do Fluminense gritava Ganso, Ganso, Ganso. O Wellington nem vira para a torcida e faz assim, ó. Dá 3 balançadas de mão e depois sai andando. Ou seja, o Oswaldo não tinha mais clima. E foi acertada a demissão. Agora vamos ver como é que vai ficar com o Marcão aí, até porque a gente vai falar ainda do jogo contra o Grêmio, e eu tenho uma criticazinha para fazer ao Marcão. Gustavo, Fluminense Santos, o que você achou depois daquele resultado devastador do Goiás? A torcida do Fluminense chegou no Maracanã, não sabia o que ia encontrar. Vai encontrar aquele time contra o Goiás, correndo. Não, até achei que não. Até o público foi 11 mil pessoas. Eu achava que aquele resultado de Goiânia seria um terror. Poderia dar mais, lógico. Aquele jogo, o que apresentou para você? Qual foi o seu sentimento na final? Um jogo totalmente atípico, né? Aconteceu de tudo. Inclusive o Fluminense jogar bem. Depois daquele jogo terrível contra o Goiás, o Fluminense se apresentou bem. Teve um início meio ruim, o Santos partiu para cima, porque joga com esse estilo,
E quando é ao contrário do que se imagina, quando o Fluminense precisa propor o jogo, ele se complica um pouco. Então o Santos, ele joga e deixa jogar, deixa espaços também para o Fluminense. O Fluminense aproveitou disso. Eu achei que o jogo do Fluminense foi um bom jogo, fez um bom jogo. Mas, sinceramente, achei que o resultado. O Fluminense podia ter ganho o jogo no final. Perdeu um gol incrível, uma bola que era. O Santos teve algumas chances. Teve. Então, eu acho que o resultado acabou sendo justo. Agora, quanto ao episódio, foi lamentável. O jogador, o Ganso, já no passado, não tão distante assim, né, da carreira dele, ele fez isso com o Dorival Júnior. E se totalmente insubordinado, disse que não sairia. Então, o jogador profissional não pode fazer o que o Ganso fez. Agora, dentro do bate-boca e o entreveiro que houve entre o Ganso e o Oswaldo Oliveira, eu achei, o pior de tudo, foi um gesto obsceno que o Oswaldo fez para a nossa torcida, que é o nosso grande patrimônio. Nosso maior patrimônio é a nossa torcida. Então, um treinador não pode sair com aquela empáfia, aquela arrogância que lhe é peculiar e fazer um gesto obsceno que acho que isso, pelo menos o Fluminense que eu conheço, deve ter decretado a sua demissão justa. Demissão. Agora, acho que também o Ganso deve ser punido, né, no bolso, que é onde dói mais, né, e vida que segue. Pois é. Vamos concluir, então, Fluminense Santos. Concordo com os amigos, concordo com as palavras do Gustavo, e a decisão do Mário Bittencourt foi acertada. Mandar embora o Oswaldo Oliveira sem a mínima condição de ambiente para continuar no Fluminense. E multou o seu Ganso pelo que fez. Não tem que fazer aquilo que fez. Essa que é a realidade. Tem que ser substituído, ir para o banco e pronto. Né? Fazer aquela palhaçada que o Ganso fez também não tem que fazer. Entendeu? Independente de você achar que tem que ser substituído ou não. Então, existe uma hierarquia, tem que ter respeito, né? Então, o Oswaldo teve uma reação em cima de uma ação do Ganso. E foi demitido, aquele gesto foi o fim da picada. O torcedor do Fluminense, como o Gustavo fala, e eu sempre corroboro com ele, o Fluminense existe toda a torcida. Se não tiver torcida, não existe Fluminense, não existe nada, nada. A torcida é soberana, né? E o Fluminense tem a grandeza que ele tem por causa da torcida que ele tem. Nesse lance do Oswaldo, ele ainda faz questão de mostrar mesmo a cena. E você vê que ele já entrando ainda no túnel, ele prossegue fazendo o gesto. Sabe que o Entendeu? sabe que tem filmagem, sabe que tem câmera, tem tudo, todo mundo tira foto. E só para corroborar o que o Rodrigo falou, que já não existia clima para ele, eu até comentei com a Silene, a gente na tribuna, no gol do Fluminense, ninguém vai abraçar o Oswaldo. Porque quando o grupo fala, não, a gente está fechado com o treinador, sempre tem aquela cena, fez o gol, corre para abraçar o treinador, para mostrar, né, que está junto. E isso não aconteceu. Acho que a característica do treinador Não, mas eu estou falando no jogo contra o Santos, que já estava falando, exatamente. Ninguém foi abraçar o Oswaldo. Ele tem uma característica muito arrogante, ele é arrogante por natureza, prepotente, e chegou num grupo que estava bastante conturbado, né, ali com derrotas e tal, querendo impor uma condição de que não funcionou. Que na verdade, assim, administrativamente falando, né, ele é um líder, e o líder não pode impor sua liderança da forma que ele queria impor. Sim. Essa que foi a grande questão da história, é a forma como ele conduziu o grupo a título de liderança. Ele quis impor a liderança pela sua história, e não pela forma de trabalhar com a equipe. E descaracterizar um pouco o Fernando Diniz. Certamente alguma coisa deve ter falado nessa comparação, e os jogadores se doeram. E pela forma que você vê ele dando entrevista, né, a forma que você vê ele à beira do campo, você sente que é um cara que não fala a língua do jogador. Não fala a língua do jogador. É isso aí. Ele está mais para um sommelier de vinho. Isso aí. E finalizando o Fluminense Santos, então, Oswaldo demitido, né? E Marcão assumiu, meio que provisoriamente, mas a gente tinha
a ideia que no cenário que o Fluminense está, né, nesse meio tempo, houve tentativa do Cuca, né? O Cuca saiu de São Paulo, só que aí não desenvolveu, aí ficou aqueles nomes intermediários que, a meu ver, não cabem no Fluminense, né? Seu Lisca, aí o Ceni que foi para o Cruzeiro, aquela turbulência toda da semana, né? E acabou que não se fechou nenhum técnico, porque realmente o cenário do Fluminense é um cenário complexo, né? E o Marcão, ele foi para o jogo contra o Grêmio, a gente imaginando que o sucesso do Marcão, com certeza, no jogo do Grêmio, vai dar continuidade do Marcão no comando técnico. Eu, a meu ver, uma opinião minha, antes de passar para o nosso comentarista convidado Gustavo, o Fluminense, para botar um técnico do Fluminense, tem que ser um técnico mais... Se não for tem que ser um técnico imponente, não pode ser um treinador qualquer. Vai botar um treinador qualquer, deixa o Marcão, que o grupo gosta dele, é um cara que comanda ali, o pessoal joga por ele, joga pelo Marcão, joga pelos jogadores, e eu acho que fica melhor. Né? Se fosse para trazer o Cuco, o Filipão, o treinador importante, imponente, imporia respeito, né? Então seria bacana. Mas não conseguiu trazer, tentou-se o Abel falou que também não ia treinar mais, que ia aposentar esse ano, ia ficar parado. Está lá no Cruzeiro. Hoje a torcida invadiu lá o Cruzeiro, está lá o Abel dando explicação, nervoso, todo vermelho. Quer dizer, o negócio é complicado. E não quis vir para o Fluminense, né? Então, assim, ficou o Marcão, fomos para o jogo contra o Grêmio, né? Eu acho que teve uma evolução do Goiás muito grande para o jogo contra o Santos, mas não foi a evolução que o torcedor do Fluminense queria, mas já houve uma evolução, vontade de jogo, atitude totalmente diferente. E contra o Grêmio, melhor ainda. E com o Marcão já no banco. Douglas, o jogo do Grêmio você já viu de forma melhor, né? O time jogou mais encorpado, quer dizer, teve um aperto no começo, o Muriel salvou 2 bolas logo no começo do jogo, mas o time foi se ajustando e eu acho que a vitória foi justa, né? Não, a vitória foi justa, muito justa até, eu diria. O Fluminense até, eu acho que poderia até ter feito um resultado um pouco mais confortável. Acho que o João Pedro, como centroavante do time, e aí fica afora aí o que o torcedor anda falando, que eu acho uma tremenda bobagem, que ele não corre. O João Pedro, às vezes, normalmente ele está atrás do Nenê e do Ganso marcando. Então isso que os torcedores estão cobrando dele é totalmente infundado. Você pode cobrar do João Pedro que ele tem perdido alguns gols, sim, que não pode perder como centroavante do Fluminense. Que foi o que eu falei. Aquele gol contra o Palmeiras, por exemplo, o centroavante do Fluminense não pode perder. Contra o Grêmio, ele teve 2 chances de cabeça, uma no final do primeiro tempo e no final do segundo. Não foi pênalti. Mas aí é o que eu falei, sendo pênalti ou não, ele, mesmo sendo pênalti, ele consegue subir pronto para tocar na bola. E ele prefere largar o corpo para cavar o pênalti. Entendeu? Então acho que o centroavante que a gente espera titular do Fluminense não pode perder esses gols que ele perdeu. Principalmente esses 3 que eu citei. Em relação à equipe, eu acho que a equipe se portou bem, principalmente o Caio Henrique é outro jogador. Como eu falei, não é possível, eu não acredito em coincidência, não é possível. O Caio Henrique parecia que desaprendeu a jogar, que vinha sendo um dos destaques do Fluminense, do nada, para mim, era um dos piores em campo, e aí contra o Grêmio voltou a ser o Caio Henrique. E com o teste no meio de campo no final do no final voltou o para o meio de campo, o Ourinho na lateral, que talvez possa ser aí uma das saídas. E aí uma coisa que eu acho que tem que valer destacar no Marcão é a presença do Daniel. Eu já venho falando aqui, o Daniel, foi o que eu falei lá no Twitter. O Daniel não é um jogador dos meus sonhos. Pô, você fecha os olhos e sonha em ter o Daniel ali titular do Fluminense. Mas hoje é um jogador indispensável no time do Você sempre Fluminense. defendeu ele. Não, é o que eu falo. No futebol de hoje, para mim, o Daniel é um jogador indispensável. Nesse meio de campo que a gente tem, o Alan fazendo papel de primeiro volante, que é um primeiro volante que sabe sair para o jogo, com o Daniel fazendo essa função ali de ligar a bola um pouco com mais qualidade no ataque, flui muito bem, tanto que saiu o primeiro gol assim. Só para finalizar, o Gilberto, que tem vindo mal. Assumiu que está mal. E é o que eu falei também, depois do jogo nem tinha visto a coletiva dele. Foi mal? Foi. Mas o Gilberto a gente sabe, e aí não é implicância com o jogador, é um bom jogador. A gente tem que se destacar isso. É um cara que sabe jogar bola, ele não desaprendeu. Tá mal, igual ele falou, tá, mas não tem como. A torcida tem que dar confiança. Porque um jogador com confiança, o futebol flui melhor. Sem confiança, a bola queima, a perna pesa. Então, se a torcida for para lá, igual fez contra o Grêmio, nos primeiros minutos começar a vaiar, é pior. Acho que o Gilberto voltando a apresentar um bom futebol, o Caio Henrique já voltou, o time do Fluminense melhora e melhora muito.
isso aí. Rodrigo, o que você achou do Marcão nesse jogo, a postura do time? Algumas pessoas dizendo que ele estava fazendo um jogo parecido com o Diniz, ajustando algumas coisas, inclusive aquele nosso gol que a gente sofreu foi uma bobagem lá atrás, aquela coisa de toque de bola, acabamos sofrendo um gol. Como é que você viu essa estreia efetiva do Marcão como treinador do Fluminense? Na verdade, quando saiu a escalação, eu já fiquei feliz, como o Douglas falou. O Daniel não é o cara que fala assim, é esse que eu quero contratar para poder ajustar meu meio campo. Acho que nenhum time do Brasil, do Fluminense para cima, né, da tabela, né, vai querer o Daniel como o grande reforço da temporada. Mas a gente também tem que dar uma palmatória que o Daniel dá outra dinâmica ao time. Né? Ele consegue fazer 1-2 com o Alan, quando o Alan sai, ele fica, quando o Alan fica, ele sai, ele articula e deixa o Ganso mais solto para jogar mais próximo do ataque. Então, assim, ele hoje, até pelo nível de jogadores que a gente tem, ele não pode ser banco. Vamos combinar, não pode ser banco. A não ser que o Ourinhos emplaque, né, o Caio Henrique venha para o meio, aí vai ter que sobrar o Daniel, porque ninguém vai barrar o Nenê e o Ganso. Então, aí são outros 500. Mas com a formação de hoje, com o Ourinhos ainda sem estar firme, sem estar firmado na lateral esquerda, o Daniel não pode ficar. Até porque eu sempre defendi que a gente tem que jogar no 4-4-2. A gente tem que jogar no 4-4-2 para poder estruturar melhor o nosso meio campo, até porque a gente tem o Ganso que não marca e o Nenê que corre e cerca. Né? E quando marca, geralmente faz falta. E assim, a minha maior crítica para o Marcão nesse jogo foi a não substituição de Gilberto. Culminou, eu falava isso no intervalo do jogo. Né? O grande destaque do primeiro tempo para mim foi o Daniel. A Fênix que ressurgiu das cinzas e fez um belo primeiro tempo. E, enquanto isso, o Gilberto errava passe, errava saída de bola, errava inversão de jogo. Ele errou praticamente tudo no primeiro tempo. E culminou os 2 erros bizonhos que acabou dando de presente o gol para o Grêmio, que poderia ter nos complicado. Então, assim, o Marcão está no caminho certo. Mas não pode ter medo também de substituir. Não pode ter medo. O Gilberto é o cara do grupo, a galera gosta dele, mas tem que olhar para a parte técnica, a parte tática. Tá mal, tem que tirar. Pois é. Gustavo, o que você achou? A gente fez o conselho de Digão, né? Sim. E sem o Frazan, que foram expulsos do jogo contra o Santos, né? Aquela bizonhice que a gente viu, né? Enfim. E acabamos jogando com uma situação do Yuri atrás, né? Jogo invertido. Aí quando ele avançava um pouco, o Caio ficava e tal. E o que você achou dessa formação? Você acha que volta Digão, volta Frazan? Como é que você viu o time nesse jogo contra o Grêmio? Melhor do que o jogo contra o Santos, com certeza. Merecemos a vitória. Queria saber se você achou isso. Eu manteria o time. Acho que o Digão, depois da contusão grave que ele teve, está muito mal. Aliás, não sei nem se ele já esteve bem alguma vez. Acho que ele está mal. Realmente um líder, mas para esse seus time... bons momentos. Teve seus bons momentos. Estamos amargurados. Muitos maus momentos, inclusive alguns que decidiram partida, infelizmente contra. O time jogou bem, como eu disse o Douglas, poderíamos ter sofrido menos. A gente sofreu exatamente porque o Gilberto está muito mal. O Marcão fez um jogo semelhante ao que o Diniz fazia, com muito toque de bola, inclusive aquela saída infartante que tinha com o Diniz ali da grande, a pequena área, grande área, tocando a bola ali com o goleiro, que é preocupante quando você não tem jogadores tecnicamente tão... Até que ele domina errado, exato, a bola teve uma que quicou na grama, o goleiro quase que batido. Então, isso é perigoso. Então, eu acho que a gente não tem que se arriscar tanto. Acho que a gente pode ter esse esquema do Diniz, mas com um risco menor. Mais para frente. Não deu, entendeu? Isola a bola, mas sem aquele toque desnecessário ali. Às vezes o jogador está na intermediária, pode passar a bola para a esquerda ou direita, ele volta a bola para o goleiro, que é uma temeridade. Isso é para recomeçar um jogo que ele ou tem medo de dar continuidade e perder a bola por insegurança, então ele faz o mais fácil, que é passar para o goleiro.
Uma coisa que eu acho, para não me alongar muito, é que o Marcão, no momento, digamos assim, que ele rimar a solução. Por quê? Não temos dinheiro, não temos nenhum técnico aceita treinar o Fluminense. Os que sobraram são muito ruins, né? Muito ruins. Para ter um muito ruim, fica do jeito que está. Né? Pelo menos os jogadores gostam dele. O problema que eu vejo, isso é uma coisa que me preocupa, que ele é muito amigo dos jogadores. Né? E tem alguns jogadores que são líderes da equipe, um deles, por exemplo, o Gilberto, não pode ser, certo? Que ele não vai mexer, ele só vai sair por contusão, entendeu? Então, alguns jogadores, ele não vai mexer. Jamais vai tirar o Nenê, o Ganso, o Gilberto. Ele vai te dar um exemplo. Sim, exatamente. Então, eu acho, particularmente, que isso é uma temeridade. Agora, se a bola continuar entrando e o Fluminense vencendo os jogos, espero, vem um clássico agora, né, domingo, espero que o Fluminense tenha pela primeira vez 2 vitórias, que será importantíssimo, para a gente dar uma arrancada na tabela. Aí ele vai ganhar, obviamente, mais força, tem mais tempo para trabalhar o time e além de querido pela torcida, ele é querido pelos jogadores. Isso pode ser a gente pode interromper aquela cadeia de eventos negativos, né, e tornar agora uma cadeia de eventos positiva para sair dessa situação. Vilela, deixa eu fazer uma brincadeira aqui, né? Deixa eu ser um pouquinho polêmico. A galera que gosta do Diniz e a galera que não gosta do Oswaldo, que eu acho que é a mesma, ou até maior, né? O Oswaldo saiu. Mas os números do Oswaldo foram melhores do que o do Diniz. Só para lembrar. Olha só, gente. Só para dar uma pincelada no técnico, como você falou, o Fluminense tentou o Cuca e o Filipão, os dois já sinalizaram que só vão trabalhar. Será que falou? Eu não Chegou a falar com o staff do Filipão. Eu não gostaria que tem é essa. Sinceramente, nesse momento, é complicado. é muito complicado. Mas aí chegou a falar, né? Sinalizaram que só volta. Até ele entender o clube, até ele entender tudo isso, acabou o campeonato. Gente, pode estar numa situação isso, dramática. A notícia de agora, Isso eu de falo ontem, né? Que o Fluminense tentou, abriu conversas com o Ariel Roland, do treinador do Vai no Monte Rei, do México. O Diniz, mas tem proposta do Monte Rei e também tem o Zé Ricardo. Possa ser uma... Gente, a realidade é a seguinte: o Marcão ele vai ficar enquanto o time estiver fluindo. Né? Futebol é resultado. Futebol é resultado, gente. O Marcão é confortável para o Fluminense, seja financeiramente, seja a nível de ambiente. Ele já conhece o grupo. É um cara bacana mesmo. Logicamente, ele não vai ficar lá porque ele é bacana, né? Mas ele vai fazer o trabalho dele. Ele estudou para isso também. Lógico. E eu acho que, tendo resultado, o Fluminense avançando, fazendo ponto, empata 1, ganha 2, perde 1, mas aí o outro recupera e vai ficar. O Marcão, a meu ver, minha opinião, ele só sai se o Fluminense tiver um viés de 2, 3 derrotas. Se ficar ganhando, empata, perde 1, ganha, o Marcão vai até o final do campeonato. Aí ano que vem é outra coisa. Não é o ideal, mas é o que temos. É o que temos no momento. Não adianta você ficar querendo. Lisca é brincadeira. Com todo respeito ao Lisca, talvez de identificação do Ceará, beleza, mas aqui não tem nada a ver. Só para finalizar com o também. De treinador, foi o que eu falei na resenha. O meu favorito, se eu pudesse escolher, eu escolheria o Zé Ricardo. Mas só que a gente tem que ver que o Zé Ricardo, se vier, não vai ser unanimidade. Não vai agradar todo mundo. Se o Marcão ficar, não vai agradar todo mundo. Não vai ser unanimidade. Se vier o Lisca, não vai ser unanimidade. Então, o treinador que estiver no Fluminense, a torcida tem que abraçar. Sendo o meu preferido ou não. Igual eu falei, o meu preferido hoje, nas circunstâncias, é o Zé Ricardo. Mesmo que ele não seja contratado, que seja o Marcão, que seja o Ariel Roland, eu vou apoiar e torcer para que faça o melhor pelo Fluminense. Espero que esse seja o pensamento de todo torcedor. Vamos seguir então, gente. Então, fechando o Grêmio, é isso. E Muriel, mais uma vez, um monstro no gol. Realmente conseguimos acertar mais uma contratação. Jogaram muito bem. Pessoal da interatividade, a Silene me passou aqui. O Leandro Azevedo, de Brusque, Santa Catarina, um abraço. O David de Barreiras, Bahia, um abraço. O Hubertson Rodrigues, Roraima. Marcão deve ficar, foi o que a gente acabou de falar, o Hubertson. A gente acredita que ele
deva ficar e ele vai ficar enquanto tiver resultado. Na hora que não tiver, acho que o Mário troca ele. O Mauro Queiroz está decepcionado com os dirigentes. Olha, o cenário do Fluminense é muito difícil, eu já vou falar. Ontem teve uma reunião do Conselho e eu vou dar uma pincelada rápida no cenário para vocês. Entendeu? Nosso cenário não é um cenário fácil. E, obviamente, eles sabiam que estavam pegando, eu já vou falar sobre isso. A Priscila Franco pergunta, deve barrar o Digão Gilberto? Deve barrar o Digão Gilberto? Olha, o Digão já vem falando isso aqui há umas 3 ou 4 mesas redondas. Acho que o Lucas Claro está sendo preparado para entrar no lugar do Digão. Enquanto isso, hoje eu já vejo o Yuri como esse substituto. Ah, mas não é zagueiro. O Caio Henrique não era lateral esquerdo, o Caminho hoje é o melhor lateral esquerdo do país. Então, se o Lucas Claro não está bem, acho que o Yuri pode jogar de zagueiro, o Digão não dá mais. Gilberto, como eu venho falando, acho que tem um bom futebol, reconhece que está mal e pode melhorar. Então, por enquanto, ainda manteria o Gilberto, não melhorando no próximo jogo, daqui a 2 jogos. Aí a próxima pergunta do Diego Fraga, o Julião deve voltar? Essa questão eu vou até falar, porque joga o Julião, o pessoal fala que melhor joga o sempre Gilberto. tá fora. É sempre melhor que tá ficar no fora. banco. Esse problema que o Fluminense está passando com essa lateral direita está sendo a tônica. Todos os jogos, o que está em campo é o que é para estar no banco. O que está no banco é para estar em campo. E fica isso. Realmente é difícil. O Gilberto A torcida não apoia não, nenhum dos também. O Julião também ele mesmo reconheceu, né? E o Julião também é Ele limitado. reconheceu O Gilberto fez uma virada de bola nesse jogo contra o Grêmio, que foi bizonha. Teve uma que ele chutou o chão, Foi bizonha. pisou na bola. É um momento difícil. Difícil. Olha, E a gente, gente não tem lateral esquerda, o nosso time ele é desequilibrado. A gente não tem zagueiro que passe confiança. Né? O Matheus Ferraz contundido, depois o Matheus Ferraz, a zaga acabou. A gente não tem um lateral direito de confiança. A gente não tem um lateral esquerdo de confiança. Levando em consideração que o Caio Henrique é improvisado. Acho até que ele estava bem. Está bem. Ele deu uma caída. Eu digo especialista, então a gente tem que improvisar alguém lá. Ou seja, sacrifica o meio para poder ter alguém de alguma capacidade técnica melhor para jogar na lateral. E aí a gente fica o quê? Fica com um ataque do Fluminense flutuando e jogando em linha. O nosso ataque praticamente joga em linha. Isso, o pior não é isso. O pior é que o nosso centroavante, que é o João Pedro, ele é um ótimo finalizador. A gente tem que lembrar que ele tem 17 anos. Né? A gente tem que lembrar que ele tem 17 anos. Então, falta maturar. Beleza. Mas é um finalizador. Tem muita vontade, mas quando está fora da área, é caneludo. Não sabe dominar a bola vem rasteira para ele dominar e passar, porra, ele domina, a bola sobe. Então, assim, não é característica dele. Não é que seja um péssimo jogador, não é isso, não estou falando isso. Ele é um grande jogador dentro da área, mas fora da área, ele não consegue produzir. Então, tem que articular esse meio campo com o ataque de uma forma que ele não precisa sair. Esse ponto que você tocou, acho interessante, que eu venho sentindo falta de utilizar um pouquinho mais o Lucão. Acho que o Lucão poderia não começar de titular, mas entrar no segundo tempo. Para ser o cara de área, para esticar o time. Exato, para a gente saber o que esperar dele. Porque eu, sinceramente, não sei o que esperar. Vamos ver. Desculpa, Guilherme, é uma coisa que eu falava quando o Fluminense estava mal e a gente tinha o Dourado no banco, que jogava sem centroavante. Eu fui num jogo lá em Edson Passos, eu não me recordo exatamente contra quem foi, mas eu acho que foi contra o Atlético Mineiro. Esse bobear pro Fluminense Esporte também. Eu não lembro. Eu lembro que eu critiquei tanto isso que no segundo tempo ele botou o Henrique Dourado. Nós ganhamos o jogo. O Henrique Dourado não fez gol. Mas o time deixou de ficar encolhido, ficou alongado, porque dava um chutão, fazia a ligação direta. Fazia a ligação direta. O Dourado, mesmo caneludo, ele prendia 2 zagueiros, o time encostava nele e tentava atacar. Então, assim, saía dessa situação de desconforto lá atrás e não sabia sair jogando. Quem faz muito isso, ligação direta, é o time do Grêmio. Se você pegar os jogos do Grêmio, ele faz muita ligação direta dos zagueiros, que tem capacidade técnica, lança direto no centroavante para ele fazer a parede e os atacantes se encostarem, o meio campo encostar. Pode falar. Não, é o seguinte, o Fluminense... Eu sou um defensor do 9. Não, eu também. Agora, você para ter esse jogador, você tem que ter um jogador, como lembra do Washington? Sim. O Washington recebeu uma bola, ele aparava a bola, ele sabia, a bola era dele, ele subia, a bola era dele. Então, dava tempo de todos chegar. Não adianta você dar um bico para frente,
a bola sobra, quica para lá, para cá, e não tem ninguém para o menino, o João Pedro. Não é um jogador assim. Ele não sabe fazer esse pivô. Essa é a palavra, o pivô. É para distribuir as jogadas, como faz bem o Fred, como fazia. Por isso que a gente pede para ver o João Pedro, e a gente falou aqui anteriormente, é preciso ter um pouco de paciência. O jogador de 17, 18 anos, ele é muito instável, ele vai variar muito, entendeu? Mas aí só Então, cortando rapidinho, o problema da paciência da torcida é porque ele vai embora em dezembro. Sim, então mas a torcida não tem paciência agora, porque ele tem que mostrar eu acho, agora. sinceramente, um jogador que já foi vendido, um jogador que... a gente tem que entender, gente, a cabeça de um jogador de 17 anos que foi vendido para a Europa, que é o sonho de muito marmanjo aí que não conseguiu. Ele tem apenas 17 anos e tem que administrar, e alguém que administre por ele, a cabeça, porque ele quer namorar, ele quer sair com a namorada, ele quer curtir também um pouco. Eu acho até que dentro com todos esses aspectos, né, envolvendo isso, ele está bem. É que ele varia, oscila, porque o time joga, todo time joga mal, não é só ele, entendeu? Então, à medida que o time melhorar, à medida que o time começar a encorpar as suas linhas, não ficar todo mundo isolado, ficar mais junto, a tendência é crescer. Então, ele vai crescer normalmente, mesmo sem ser aquele centroavante 9. Aí entra quem? No papel? O treinador. Sim, o treinador. Eu acho que o Marcão, nesse ponto, pode exercer essa função de chegar ao menino, entendeu? Se aquieta aí, vamos jogar bola, vamos correr. Ele não tem tirado a perna, ele não tem tirado a perna, ele tem dividido. Se fosse outro jogador, talvez ele... Exatamente. Eu já fui vendido, então eu vou... Gente, Mesa Redonda tem o patrocínio de Marejo, compra, venda e aluguel de imóveis e Delírio Café, o primeiro Delírio Café das Américas, que tem essa cerveja aqui, Delírio Trans, que é o carro-chefe, que tem muita cerveja. O Gustavo conhece aqui, já deve ter experimentado várias, né? Então aqui é uma qualidade fantástica, essa cerveja é fantástica. Eu não sou da cerveja, mas pelo que todos os amigos falam, é maravilhosa. E tem aqui um ambiente aconchegante, uma comida excelente. Então aqui, Barão da Torre, 183, Delírio Café, fantástico. O lugar que a gente recomenda é o lugar de Tricolor. Tá? Agora eu vou, antes da gente falar o tema principal, eu vou dar uma passada muito rápida do que aconteceu ontem à noite, nas Laranjeiras, numa reunião do Conselho, onde o Mário passou os slides e falou sobre os 3 meses da sua gestão, né? Então, alguns tópicos eu queria passar para você, torcedor do Fluminense, que é importante para você saber. A dificuldade que a gente está passando. O que ele passou lá foi bacana. Muitos feitos, muitas coisas legais, importantes. Mas, gente, o futebol, quando a bola não entra, não tem jeito. Parece que todo mundo tem uma amnésia, esquece e não funciona nada. E como a bola não está entrando, as pessoas estão realmente nervosas, o ambiente fica complicado, mas ele passou diversas coisas que foram feitas, que eu não vou falar tudo aqui, mas umas coisas eu queria falar para vocês, né? O Fluminense tem a 14ª folha do futebol brasileiro, junto com a Chapecoense. 3 milhões de reais. A folha daquele clube lá da Lagoa, segundo ele, eu acho até que foi um pouquinho assim, 30 milhões. Então, quer dizer, é uma diferença muito grande, entendeu? E o Fluminense consegue, com essa diferença, ainda chegar junto. Você vê, o jogo, por exemplo, o próprio Fla-Flu foi 0-0. Então, assim, não é fácil, o resgate não é fácil, tem que serem feitas coisas importantes. Uma das coisas principais, que inclusive eu venho falando há anos, né? O Douglas fala, o próprio Mário falou, a gente tem que, o sócio tem que chegar junto. A gente tem que botar 100 mil sócios no Fluminense. Se o Fluminense botar 100 mil sócios a R$35, são 3 milhões e meio a mais para botar no futebol do Fluminense. Só que uma palavrinha do sócio. Mas deixa eu concluir esse raciocínio. É importante também. O sócio, desde a época do Abad, o pessoal fala, a torcida cobra muito de patrocínio mágico. O pessoal fala que o sócio pode gerar um lucro muito maior para o clube do que o patrocínio mágico. Para vocês terem uma ideia, 100 mil sócios são 3 milhões e meio por mês. O patrocínio mágico vai ser 8 milhões. Você divide por 12, vai dar 600 e poucos mil por mês. Olha a diferença. Esse dinheiro, o Fluminense vai contratar um jogador, 2 jogadores no máximo.
3 milhões e meio, você dobra o valor. Você monta uma outra Você coisa. monta, então, quer dizer, o Fluminense pode conseguir, se a torcida abraçar, independente se o time está ganhando, se vai ser campeão, se não vai. O Mário mesmo falou, tudo no cenário que a gente está, não tem como ganhar um pontos corridos. É impossível chegar em pontos corridos lá em cima. Você vai brigar meio de tabela, não tem saída, porque não tem time para isso. Eu vou só concluir. Então, eu queria pedir para vocês, para a gente, vamos nos associar, vamos ser sócios do Fluminense, vamos chegar junto, independente, vamos ajudar, vamos participar. R$35, se não te fizer falta, vamos entrar de sócio Fluminense, todo mundo, qualquer lugar do Brasil, eu vejo no Brasil inteiro a galera que é sócio, está aqui no Rio, entendeu? Então é importante isso. Então essa diferença é muito difícil, né? Então, o que ele falou mais? Folha, tal, a questão do só agora em março deve chegar a umbro, né? Porque já está conversado. E outro detalhe desse agora do sócio futebol, né, da galera se associar, é que a gente não vende quem está surgindo na base. Então todo mundo queria que o Pedro ficasse, que o João Pedro fosse, de repente, a dupla de ataque para o ano que vem. A gente tem que vender por quê? Porque tem que cobrir o buraco de outras situações. Se a gente tivesse a receita do sócio futebol, esses 3 milhões e meio mês, né, idealizado pelo nosso presidente, de repente a gente não estaria vendendo nossas joias da base. Claro, é isso que o torcedor também tem que entender. Não é só ajudar. Né? O sócio futebol tem que ser remodelado porque tem que ter uma contrapartida. E eu acho que, assim, a proposta que o Mário teve foi de reformular o sócio futebol justamente para criar um atrativo maior para a torcida poder abraçar. E eu acho que, assim, passou da hora da torcida abraçar o sócio futebol. Só queria não consertar, mas uma opinião um pouco diferente do que você falou. Não, eu acho que o ponto certo não seria não vender as joias da base, mas é saber vender. Porque o que acontece? Eu te falo, não vender, o Pedro. A gente vendeu o Pedro. Quando o valor que vendeu o Pedro é um absurdo. A gente se comparar um atacante do nível do Pedro e sair pelo valor que ele saiu. Só para falar um pouco sobre a questão do sócio, a gente pede que a torcida, eu concordo com você, a torcida tem que chegar junto, ela tem que participar mais, com certeza. Agora, você, para fidelizar o torcedor, chama-se fidelizar, você ter trazer o torcedor para o Fluminense. Ou seja, ser transparente, colocar as coisas que estão acontecendo de maneira bem clara para que ele acompanhe o seu clube. Isso chama resgate de credibilidade. Isso, exatamente. Tudo é a credibilidade. Ele só vai colocar o seu rico dinheirinho, suado dinheiro, pode ser pouco para alguns, mas para outros é uma quantia razoável, faz falta. Considerável. Ele só vai colocar se ele começar a sentir que o clube está com credibilidade, que o clube realmente mudou de aspecto, não aquela coisa tenebrosa, sombria, que ele não sabe o que está acontecendo com o dinheiro dele, chamar o torcedor para todos esses eventos, tudo isso é importante. Agora, se não fizer isso, não adianta ficar convocando a torcida sem também colocar algumas coisas pontuais. Não é só diminuir o preço do ingresso, não é só isso. É trazer a torcida realmente como parceira, ser parceira do Fluminense. Aí, claro, nós vamos ter Veja a nossa média como aumentou depois que ele começou a se comunicar mais com a torcida. 28 mil. Então assim, mais ou menos o cara saber para onde é lógico. Então, assim, para finalizar essa questão, eu espero que vocês façam uma reflexão, falem com seus amigos e vamos ajudar o Fluminense. O torcedor vai reerguer o Fluminense, colocar no lugar devido dele, né? E para finalizar, ontem teve